Bem-vindos à aula de número 277, 277, item 3 do capítulo 36, que é o último capítulo da parte 6 do livro, que trata-se do intervencionismo. Um capítulo dedicado ao fim, né, do intervencionismo. Chama-se A Crise do Intervencionismo. São apenas 3 itens, estamos no último já. Capítulo curtinho, onde Mises faz muito de reapresentar conceitos de forma muito sucinta e de fazer umas análises do que eu chamo de futurologia praxeológica, certo? Tentar fazer predições praxeológicas e é um exercício maravilhoso. Aliás, é uma ciência tão forte quanto a ciência histórica, o é, óbvio que não é uma ciência lógica, como é a lógica, a matemática, as ciências naturais e a praxeologia, a ciência histórica também não é, apesar que olhar para o passado te vê fatos, te mostra fatos, mas você ainda precisa de fazer compreensões, né, subjetivas. Compreensão histórica é uma ferramenta da história, que é subjetivismo. Assim como a predição praxeológica futura também é algo que quantificar se torna algo muito subjetivo, de ordens de relevância que cada um de nós coloca. 277, item 3, o fim do intervencionismo. E aí, obviamente, que a gente compartilha do PDF, o interlúdio intervencionista deverá chegar ao fim, porque o intervencionismo não pode conduzir a um sistema permanente de organização da sociedade, por 3 razões. Primeira razão: as medidas restritivas sempre diminuem a produção e a quantidade de bens disponível para o consumo. Prestem muita atenção, vocês que querem ser conselheiros de empresa, que olham para o mercado, que precisam dar perspectivas futuras. As medidas restritivas, então, o Mises está colocando predições praxeológicas. Sempre diminuem a produção e a quantidade de bens disponível para o consumo. Então, as coisas vão ficar mais caras. Quaisquer que sejam os argumentos apresentados em favor de determinadas restrições ou proibições, tais medidas em si não podem jamais constituir um sistema social de produção. Então, horas, primeira das 3 razões está muito bem colocada, e quem sabe economia austríaca entende as coisas e tem certeza dos fatos, sabe que investir em bens tangíveis, que terão de ser bens de consumo no futuro, pode ser uma boa opção. Segunda, todas as variedades de interferência nos fenômenos de mercado não só deixam de alcançar os objetivos desejados, como também provocam um estado de coisas que o próprio autor da intervenção, do ponto de vista do seu próprio julgamento de valor, considera pior do que a situação que pretendia alterar. Repito, todas as variedades de interferência nos fenômenos de mercado, tudo que nós vimos aqui para trás, não só deixam de alcançar os objetivos desejados, como também provocam um estado de coisas que o próprio autor, o Estado, o próprio autor da intervenção, do ponto de vista do seu próprio julgamento de valor, considera pior que a situação que pretendia se alterar. Então, eu vou também deixar aqui, ó, a primeira. Vamos lá, gente. A primeira das 3 razões: as medidas restritivas sempre diminuem a produção e a quantidade dos bens disponíveis para o consumo. Então, se diminui. Se, para corrigir os indesejados efeitos de uma intervenção, recorre-se a intervenções cada vez maiores, acaba-se destruindo a economia de mercado, substituindo-a pelo socialismo. E aí não adianta você querer dizer para os investidores que vai investir, pega e vaza enquanto é tempo. Terceiro, terceira razão: o intervencionismo pretende confiscar o que uma parte da população tem de excedente e distribuí-lo a uma outra parte. Uma vez que esse excedente já tenha sido totalmente confiscado, torna-se impossível prosseguir com essa política. Horas, aqui é o ponto nevrálgico. Então,
quando se tem que romper as coisas, talvez seja o momento de que as coisas, ao romper-se, por mais desagradáveis que sejam, e hoje foi um dia que nós vimos um presidente que tomou posse porque o impeachment da Dilma lhe colocou no cargo, que é o Michel Temer, fez com que sua impopularidade permitisse terminar com alguns programas ou diminuir as coisas, os problemas do intervencionismo, num determinado gap. E aí, quem estava investindo começou a retomar os ganhos. Inúmeros países, graças à sua política cada vez mais intervencionista, sem que tenham adotado o socialismo completo do tipo russo, estão aproximando-se do que se denomina de economia de planejamento central, ou seja, do socialismo modelo alemão do tipo Hindenburg, modelo nazista. Em relação às políticas econômicas, existe hoje em dia muito pouca diferença entre as várias nações e, numa mesma nação, entre os vários partidos políticos e grupos de pressão. No final das contas, o discurso é diferente, mas as ações econômicas são sempre as mesmas. Os nomes históricos dos partidos perderam seu significado. No que diz respeito para a política econômica, subsistem atualmente apenas duas facções: os partidários do método leninista de estatização total e os intervencionistas. Então, Mises, em 49, publicou um livro que descreve o Congresso brasileiro. Ou nós temos o PCdoB, aqueles malucos, ou nós temos todos os intervencionistas, inclusive o PL, que se diz de direita. Mas é intervencionismo e novo também. Ah, porque o novo aqui é mais eficiente, porque vai aplicar só na saúde, na educação e algumas cositas más. Não, não é esse o princípio, né? Você não escuta o novo falar que vai acabar com o Banco Central, ok? Então, os defensores da economia de mercado têm muito pouca influência no curso dos eventos. A liberdade econômica ainda existente decorre mais do fracasso das medidas adotadas pelos governantes do que de uma política intencional. Se ainda existe livre mercado, ela existe porque isso decorre mais por conta de um fracasso notório que a sociedade já enxerga das políticas intervencionistas, do que, de fato, por pessoas como nós, atuantes, sendo eleitas e colocando isso a forceps. Por isso que eu morro de inveja da Argentina. E lá tem um presidente de verdade, como o Milei, tá certo? É difícil dizer quantos entre os partidários do intervencionismo têm consciência do fato de que as políticas que recomendam conduzem ao socialismo. E quantos ainda acreditam estar defendendo um sistema intermediário, uma suposta terceira solução para o problema da organização econômica da sociedade? Meu, 100%. Eu quero ser desafiado. Desafio, jogo nas redes sociais essa aula e falo. 100% dos empresários de Araçatuba acreditam numa terceira via. Nada de radicalismo de Rodrigo e nada de comunismo. Tem que ter uma terceira via. Pessoas que eu admiro, sim, que eu gosto, meus colegas de programa na TV, acreditam nessa terceira via. Né? Pois bem. Mas aí é Mises falando, não sou eu. De qualquer forma, sem dúvida, todos os intervencionistas acreditam que cabe ao governo, somente ao governo, decidir em cada caso se as coisas devem ser deixadas ao sabor do mercado ou se deve haver intervenção. Isso significa dizer que os intervencionistas estão dispostos a tolerar a supremacia do consumidor apenas na medida em que esta produza um resultado que eles mesmos aprovem. Então, logo aconteça na economia algo que desagrade as várias instituições burocráticas ou que desperte a ira de um grupo de pressão, as pessoas clamam por novas intervenções, controles e restrições. Se não fosse a ineficiência do legislador e a lassidão, negligência e corrupção de muitos dos funcionários,
os últimos vestígios da economia de mercado já teriam desaparecido há muito tempo. Eu vou ler novamente, porque quando eu falo que eu defendo a corrupção, as pessoas ficam completamente abestalhadas. Se não fosse a ineficiência do legislador, que é burro demais, e a lassidão, negligência e corrupção de muitos dos funcionários, inclusive dos eleitos, os últimos vestígios da economia de mercado já teriam desaparecido há muito tempo. Deixar isso aqui, vai para a rede social, a defesa da corrupção, que não é feita a primeira vez aqui não, tá? Quando a gente vai tratar de privilégios e quase privilégios, Mises compara a corrupção com algo que é dado por alguém que tem a caneta e legisla a favor de alguém contra o trem, como privilégio, e a corrupção como quase privilégio. Ai, mas moralmente eu acredito que quem tem a caneta e assina pode fazer o bem roubando de alguém para dar para o trem. Você é um canalha que acredita nisso. Você é um canalha. Para mim, hoje em dia, aquele que defende a corrupção é menos canalha do que você. A incomparável eficiência do capitalismo nunca foi tão evidente quanto nessa nossa era de atroz anticapitalismo. Apesar dos governos, dos partidos políticos e dos sindicatos sabotarem o funcionamento do mercado, o espírito empresarial ainda consegue aumentar a quantidade e melhorar a qualidade dos produtos, além de torná-los mais acessíveis aos consumidores. Os países que ainda não abandonaram inteiramente o sistema capitalista possibilitam ao homem comum um padrão de vida do qual teriam inveja os príncipes e nababos de outras eras. Há algum tempo atrás, os demagogos culpavam o capitalismo pela pobreza das massas. Hoje o condenam pelo exagero das ofertas colocadas à disposição do homem comum. Já foi mostrado que somente num sistema que possibilite o cálculo de lucros e perdas é possível atribuir tarefas subalternas aos gerentes, isto é, a auxiliares responsáveis cujo discernimento seja confiável. Então, nós mostramos ao longo do livro que somente num sistema que possibilite o cálculo de lucros e perdas é possível atribuir tarefas subalternas aos gerentes, isto é, auxiliares responsáveis cujo discernimento seja confiável. Está lá na página 364, 364 a 368. É bonito a hora que ele explica isso. É por que o gerente precisa de ter caráter para não roubar seu patrão e ainda assim oferir lucro e trazer benefícios a todos, inclusive a ele. É muito bacana. O que caracteriza. Ah, Rodrigo, mas você acabou de falar de corrupção, como é que você pode falar que o cara tem que ter caráter? Porque não se trata de um caráter baseado naquilo que os aristotélicos acham de moral e ética. É porque se ele não tiver caráter, ele mata a galinha dos ovos de ouro dele mesmo. Entenderam? Mises passa um livro inteiro e são tão poucos. Eu acho que nem no Mises Institute tem alguém que realmente entendeu o que ele quis dizer com tudo isso. A ordem espontânea se sobrepõe ao direito natural. Aí a mágica. Mas dificilmente as pessoas vão entender. O que me dá dó é que não mediram o QI desse homem. O que caracteriza o gerente como tal e o distingue de um mero técnico é que, na esfera de suas atribuições, é ele quem determina os métodos e as ações a serem empregados de maneira a obter o maior lucro. É o seu egoísmo que faz isso. Num sistema socialista em que não haja cálculo econômico, nem contabilidade de capital e nem determinação de lucros e perdas, não há lugar para a atividade sequer gerencial. Mas, enquanto ainda puder calcular com base nos preços existentes nos mercados estrangeiros, a sociedade socialista poderá também utilizar, numa certa medida, uma hierarquia quase gerencial. Volto ao que eu falei nesse livro inteiro. A KGB, antes de qualquer coisa, não era para roubar segredos do míssil, segredos do satélite. Era para mandar um relatório da correlação de preços em dólar, em outras moedas da Europa, frente aos vários produtos. Senão, a União Soviética tinha sucumbido com 2 anos e não com 70 anos. Vocês estão entendendo? Espero que sim.
Considerar a nossa era como uma era de transição é apenas um expediente medíocre. No mundo real, a mudança é permanente. Toda era é uma era de transição. O que devemos fazer é distinguir entre sistemas sociais que são capazes de durar e os que são inevitavelmente transitórios, porque são autodestrutivos. Já foi mostrado de que maneira o intervencionismo se autoliquida e desemboca inevitavelmente no socialismo do tipo alemão. Alguns países europeus já atingiram essa fase e ninguém pode saber se os Estados Unidos o seguirão. Mas enquanto os Estados Unidos permanecerem como uma economia de mercado e não adotarem um sistema de pleno controle governamental sobre a atividade econômica, os países da Europa Ocidental ainda terão a possibilidade de calcular. Mises, em 49, publicando esse livro, já condenava a Europa. Falta-lhes ainda a característica mais essencial da forma de gestão socialista, ou seja, ainda recorrem ao cálculo econômico. Permanecem, portanto, de toda maneira, bastante diferentes do que seriam se o mundo todo se tornasse socialista. Por que ele termina essa frase assim? Porque qual que era a ideia dos socialistas? Escravizar o mundo inteiro com a internacional socialista. Porque assim, todo mundo se torna socialista, não teria como alguém se ver mais rico e próspero. Olha, aquele país eco é mais rico e próspero que nós todos. Então, para que não tivesse isso, eles tinham que invadir e matar. Isso é o inimigo agindo. Isso é a inveja. Diz-se frequentemente que o mundo não pode permanecer indefinidamente metade capitalista e metade socialista. Reagan gostou muito disso. Apesar de que hoje eu penso que deixar alguém sofrendo para a gente ficar mostrando, ó como que é lá, talvez não tivesse sido tão ruim. Entretanto, não há razão para supor que seja impossível uma tal divisão do mundo e a correspondente coexistência dos dois sistemas. Cara, Mises, a cada vez que eu leio esse livro, eu fico mais apaixonado por esse velho, cara. Ele está comigo, está comigo. Quer dizer, é mais justo dizer, estou com ele, estou com ele. Se puderem persistir, os dois sistemas, os países que rejeitarem o capitalismo poderão seguir o seu caminho, enquanto assim o desejarem. Seu funcionamento poderá resultar em desintegração social, caos e miséria para o povo. Mas nenhum baixo padrão de vida e nem o empobrecimento progressivo mudam um sistema econômico. A mudança para um sistema mais eficiente só ocorrerá se as pessoas forem capazes de perceber as vantagens com que essa mudança poderá proporcionar-lhes. A mudança poderá também advir pela invasão estrangeira efetuada por quem dispunha de um melhor aparato militar decorrente da maior eficiência do seu próprio sistema econômico. As guerras, Vietnã, Coreias e as guerras Irã-Iraque, era porque tinham lido. Lembram-se que o National Economy do Mises em alemão foi roubado, foi publicado, mas também foi roubado pelos soviéticos. Eles também tinham essas informações. Eram contra isso, mas sabiam muito bem que se baseava a economia austríaca. Essas guerras foram travadas justamente por conta disso. Os otimistas esperam que, pelo menos, as nações que no passado implantaram e desenvolveram a economia de mercado e a civilização capitalista permaneçam atreladas a esse sistema no futuro. Existem indícios tanto para negar como para confirmar essa expectativa. É inútil, Tomises está dizendo aqui, obviamente que ele está usando de compreensão histórica. É inútil especular sobre o que resultará do grande conflito ideológico entre os princípios da propriedade privada e da propriedade estatal. E aqui ele mata pau. É o livro que está faltando ele escrever, que eu vou escrever em sua homenagem. A consciência de propriedade precisa substituir a consciência de classe, a consciência de raça, a consciência de qualquer outra coisa. É inútil especular sobre o que resultará do grande conflito ideológico entre os princípios da propriedade privada e da propriedade estatal, do individualismo e do totalitarismo, da liberdade e do regime autoritário. Tudo que se pode dizer de antemão sobre o resultado dessa luta pode ser resumido nas três afirmações a seguir. Quais serão? Um,
Não temos razão para supor que nesse conflito estejam intervindo forças ou tendências que possam assegurar a vitória final das ideologias cuja aplicação assegure a preservação e a intensificação dos laços sociais e a melhoria do padrão de vida material da humanidade. Então, não temos razões para supor que neste conflito estejam intervindo forças ou tendências que possam assegurar a vitória final das ideologias cuja aplicação assegure a preservação e a intensificação dos laços sociais e a melhora do padrão de vida material da humanidade. Não há nada que nos possa fazer crer que o progresso em direção a melhores condições seja inevitável ou que seja impossível a regressão para uma situação bastante insatisfatória. Então, nós não temos razões para supor que o mundo não pode dar um passo para trás. Dois, os homens terão de escolher entre economia de mercado e socialismo. Não poderão fugir a esta escolha entre essas alternativas, adotando uma posição terceira via. Né? Como é que era o nome dele? O Amoedo da vida. Né? Qualquer que seja a denominação que lhe queiram dar. Três, a implantação universal do socialismo tornaria o cálculo econômico impossível e resultaria num completo caos e na desintegração da cooperação social proporcionada pela divisão do trabalho. Seria o nosso voltar aos primórdios da humanidade. Bom, aqui nós encerramos essa aula. Próxima aula a gente já vai entrar no que Mises chama lindamente de a importância da ciência econômica. Ou seja, próxima aula nós vamos ver o quê? Próxima aula nós vamos ver qual é a tua tarefa que está chegando no final dessa aula, bem estudada e interpretada. Então eu peço, a próxima parte do livro, vocês tomem muita consciência da responsabilidade, da importância da ciência econômica. Veremos três capítulos: o caráter peculiar da ciência econômica, a importância do estudo da ciência econômica e, por último, a economia e os problemas essenciais da existência humana. Um abraço, até a nossa próxima aula, que vai ser, obviamente, a videoaula expositiva resumo de tudo isso daqui. E, acima de tudo, depois entrando na última parte do livro. Grande abraço a todos.